Os anjo do senor estao dizendo. Deus quer você me perto dele do que. Não canao uv de sa ponta elo ou dexaelo. Esperando e ele está voltando. Este video respondra toda a pergunta. O que você faz sobre Deus e ele? Não e calque e ele e Deus não coloque. Prova a devida salvação e o que todo. No buscamo mas tem camino a ser. Seguido tem uma jornada a erdo a ercer. Traçada a busca pelo certo a busca pela. Santidade e algo que deve fazer parte da. Sua rotina diaria fic neste video até au final para. Responde mentalmente alguma pergunta. Que faremo e la farao você olhar a vida como outro olo. Será o precioso minuto de sabedoria. Alimento da alma Efésio 2 versículo 8 porque pela graça. Soit salvo mediante a fé isto nao vem. De vo et d'homme de Deus est versículo no lembra que nao a. Nada que possamo fazer para merecer a. Salvação mas e présente gratuito que. Recebemos da graça de Deus nao a obra. Mérito ou esforço humano que possam. No salvar e simplesmente pela graça de. Deus que somos salvo isso e algo que. Devemos celebrar comme todo o nosso. Coração a salvação e Cristo Jesus e o maior. Présente que podemos receber e toda a. Nossa vida e présente de amor inconditionnel. Graça e misericordia que nos foi dado. A través do sacrificio de Jésus na cruz. Ao crermo e Jésus como nosso Salvador. Somos reconciliado comme Deus podemos. Ter a vida eterna ao seu lado. Escreva gloria a Deus para afirmar nao a. Nada que possamo fazer para merecer. Essa salvação mas é algo que recebemos. Gratuitamente pela graça de Deus. Isso nos anges de gratidão e humildade. Por tudo que Deus fez por nós. A salvação e Cristo Jesus no liberta. Do poder do pecado e da morte nao. Precisamos me viver escravo do pecado. Mas podemos viver liberdade e comunao como Deus. Somos transformado e capacitado pelo. Espírito Santo para viver uma vida que. Honra Deus que é cheia de propósito e. Significado além disso a salvação e Cristo Jesus nos dá esperança de uma. Vida eterna no seu sabemos que dia. Estaremos como Deus para sempre isso. Nos anjos de alegria e paz nao importao. Que aconteça nesta vida temo a certeza. De que nosso futuro é seguro e Jesus. Logo a salvação e Cristo Jesus e o. Maior presente que podemos receber e uma. Manifestação do amor e da graça de Deus. Que nos liberta do pecado e nos dá a. Esperança de vida eterna que possamos. Sempre viver e gratidão e humildade por. Tudo que Deus fez por nos e compartilhar. A boa notícia da salvação como os outros 1111. Sua presença é uma luz que ilumina. Camino das pessoas que te rodeiam. Ce sorriso é capaz de alegrar o dia de. Alguém que está passando por momento. Difícil ce coração generoso é capaz de. Transformar vida e fazer a diferença na. Vida de tanta pessoa. Escreva 1.11 para afirmar como feos. Anjo do Senhor estao dizendo nao. Importa a dificuldade que você gia. Enfrento ou a que ainda irá enfrentar. Você tem uma força intérieure que te move. Que te impulsiona a seguir e enfrentar. Enfrentar quelque obstáculo que surgir. Et ce camino Corinthiens 3 versículo 16-17. Nao sabe que soit santuario de Deus e. Que o Espírito de Deus habita em vous. Se alguém destruir o santuario de Deus. Deus o destruirá porque o santuario de. Deus que soit voe sagrato esta e uma. Passagem biblica muito importante pois. Fala sobre o fato de que o Cristão é
Santuario de Deus lugar sagrado onde. O Espírito Santo habita essa verdade. Extremamente relevante para a vida. Christa no mostra que somos muito. Medo que simplesmente seres humano. Mas sim tempo vivo do Espírito Santo. Texto alerta que aquel que destruiro. Santuario de Deus que e o nosso proprio. Corpo sera destruido por Deus poao. Santuario de Deus é sagrado. Isso significa que o Cristao deve ter cuidado especial como o seu corpo e coma. Sua vida espiritual evitando o pecado buscando uma vida de santidade. Além disso a passagem no lembra que o Espírito Santo habita no como Templo isso no leva a refletir sobre a importância de cultivar uma intimidade comme Deus de permitir que o E5, 11 Espírito Santo opere no a través de no devemos cuidar do nosso corpo mente. Alma evitando qualquer coisa que possa contaminar ou destruir esse santuario. Sagrado portanto essa passagem no desafia a buscar uma vida de santidade. A cuidar do nosso corpo como lugar. Sagrado onde Deus habita que possamos estar sempre atento a voz. De Deus buscar uma vida de comunhão. Como ele permitendo que o Espírito Santo opera no a través de nos para sua gloria chegou a hora de falarmos sobre algo muito sério e que você deve erradicar. Sua vida o pecado e uma realidade triste dolorosa que afeta todo no pois nos afasta de Deus no leva a comte ero e asso prejudicié a no mesmo aos outros. Pecado no traz uma sensação de vazio. Frustração pois sabemos que estamos fazendo algo que não é certo e que vai contra a vontade de Deus e ele nos separa. De Deus nos impede de experimentar a verdadeira felicidade plenitude que so. E ele pode no oferecer mais apesar disso. Não podemos no deixar abater pelo pecado. Devemos lembrar que Deus é Deus de amor e perdão e que ele sempre no recebe de volta não importa o que ao longe. Tenamos ido podemos nos arrepender. Sinceramente buscar a misericórdia e o perdão de Deus sabendo que ele está sempre de braços abertos para nós. Accolé o importante e reconhecer que o pecado é algo sério e que tem consequência tanto para nós mesmos como para aquele ao nosso redor devemos estar sempre vigilante buscar evitar o pecado cultivando uma vida de santidade. Que possamos sempre lembrar que somos amado por Deus mesmo e nosso momento. Mais difícil que possamos buscar a sua graça e o seu perdão sabendo que ele está sempre pronto para nos receber de volta e ce braço amoroso. Escreva mettre arrependo dos me pecado. Senhor para aceitar Jesus de todo o seu coração. A pergunta você acredita que Deus responde a sua oração. A pergunta não e você acredita porque você acha que tem que acreditar mas você realmente acredita nisso quando você ora. Você simplesmente torce para que sua oração toda subam para o céu ou você está convicto que Deus está ouvindo você. Deus diz em Isaías 65 versículo 24-30. Que me chamem. Ante mesmo de acabarem de falar respondrai. E ele vai responder a sua oração ante mesmo de você parar de orar puxai. Sensacional e ele conhece você tão bem que começa a trabalhar no seu pedido ante que ele saia da sua boca mas lembre-se. Nem toda a oração tem a resposta sim. Deus conhece tudo e sabe exatamente o que é melhor para você e é importante que você ore de acordo com a vontade de Deus.
Você pod achala na palavra dele. Alguma vez ele dizindanao antao. Qual motivo de tudo isso tudo depende. Da vontade de Deus se não chegou ou se. Momento se ou se pedido ou se assua. Si tu as sao andanao mudo perseverae. Agradeza pelo ce momento. Deus tem sempre o melhor para os filo. Dele. Escreva prefiro esperar o melhor de Deus. Para aceitar de todo o se coração essa. Palavra. Oração final. Querido Deus hoje quero me aproximar. De ti oração buscando a tua graça eu. Te amor. Reconheço que sou pecador que preciso. Da tua ajuda para superar o pecado e Minha vida me tornar me santo me. Proximo de ti peço que me perdo por. Toda a vez que falei te. Desagradé comme mina asoe. Pensamento. Peço que me purifique de todo o pecado Me conceda a tua graça a tua. Misericordia para que eu possa crescer. E santidade de viver uma vida que te agrade. Ajuda-me a ser me consciente da mina. Fraqueza a depender de ti tudo. Que faço da mina força a coragem para resistir às tentações escolher sempre. O caminho da justiça e da verdade. Ajuda-me a entender cada vez me a tua vontade a seguir te mandamento. Sabendo que é por meio de les que posso alcançar a vida eterna que us já Instrumento do teu amor e da tua bondade. Neste mundo fazendo a tua vontade. Levando a tua luz a todo ao meu redor. Que eu possa experimentar a tua salvação. E a tua graça e minha vida sabendo que é por meio de la que posso ser transformado e me tornar me parecido. Comme Jésus Christo agradeço te por tudo que t'en fait au por. Me portoda a tua criação confio e te amor incondicional sabendo que nunca me abandonará que. Sempre está ao meu lado me guiando e me protegendo e nom de Jésus Christo me. Salvador e Senhor e ouro amém.